Olá, eu sou o Pletai e hoje a gente vai conversar sobre a conflagração de aço. Não é exatamente um reino, mas eu vou explicar e ele está na playlist aí de reinos de Tormenta 20. Se você ainda não está acompanhando, a gente está falando aqui sobre todos os reinos existentes em Tormenta 20. Então dá uma olhada, a playlist completa na descrição. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo saber o que diabos é a conflagração de aço, tá? Esse nome fortíssimo aí, a gente tem bastante coisa pra dizer, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? A gente falou no vídeo passado aqui sobre a supremacia purista e nós conversamos também já sobre Guerra Artaniana. Inclusive, Guerra Artaniana está rolando no canal todas as quartas-feiras. Se você ainda não viu, vale muito a pena ver. Vou deixar a playlist completa na descrição também, tá? E aí é o seguinte, galera, depois que a Guerra Artaniana acabou, e aí eu não vou dar spoilers aqui sobre a Guerra Artaniana nem nada, mas vocês sabem, né, a campanha de Guerra Artaniana ela é uma campanha que se passa no passado, ali entre 1410 e 1411, e atualmente a lore do cenário está em 1421 ou 1422. Então, galera, muita coisa já aconteceu, né, depois da Guerra Artaniana. E a conflagração de aço, ela é simplesmente uma consequência do que foi a Guerra Artaniana. Quando a Guerra Artaniana, canonicamente no cenário, acabou, foi feito ali um armistício. O que é isso? Uma suspensão de hostilidades. Nenhum acordo de paz, um tratado de paz realmente foi feito. Apenas esse armistício. E lógico, a supremacia purista já estava bem detonada ali depois da guerra, e eles preferiram se retirar por hora. Entretanto, quando eles assinaram esse armistício, eles concordaram com um suspender armas, né? Então a guerra estava suspensa. Isso significava, na cabeça dos supremacistas, dos puristas, que os territórios que eles haviam conquistados durante a Guerra Artaniana ainda pertenceria aos puristas, pertenceria à supremacia purista como territórios anexados. Um dos principais territórios que eles conquistaram nessa guerra foi territórios de Bellefield, do Reino dos Cavaleiros, que já tem vídeo aqui no canal também. E aí, galera, quando a guerra acabou, os Cavaleiros de Bellefield voltaram para aquele território que eles achavam que era deles. E os puristas achavam que eles tinham conquistado aquele território, então era deles. E aí começou a conflagração de aço, meus amigos. Uma nova guerra aí dentro da guerra, né? Eles estão brigando pelas fronteiras dos seus territórios. A partir disso, dessa pequena confusão, fizeram uma nova reunião. Shivara e o Conselho de Derion não queriam que isso virasse uma guerra, eles não queriam realmente meter a mão ali e a cara para cima disso, porque custava muitas vidas, custava muito caro, eles não queriam fazer isso. Os supremacistas, eles estavam aguardando ali a recuperação do Lorde General, o General Supremo aí, né, Hermann von Krauser, que estava de cama depois da Batalha da Guerra Artaniana. E aí, eles também não queriam que fosse uma guerra aberta. Aí eles foram lá pro encontro, tá? Representando a supremacia purista foi a Dama Comandante Mienvna Yuderak, e representando Bellefield e Derion, a gente tinha lá o Conde de Mercy, Bernard Branalon, que é um personagem bem interessante, inclusive, da trilogia Tormenta, que já tem vídeo no canal. E aí, eles fizeram ali uma reunião, inclusive sobre a supervisão de clérigos de Mará, apaziguando as coisas, e eles acabaram concordando que aquele território de disputa ali da fronteira, ele ia ser considerado como um território neutro. Não era nem de Bellefield, nem da supremacia purista. Muito bem, ali estava feito, mas logo depois que eles assinaram, o acordo já foi quebrado. Primeiro porque Bellefield ele é um feudo. Então a gente tem vários lords feudais e tem a coroa de Bellefield por cima de tudo. Os lords feudais, eles têm autonomia própria. E aqueles que eram os proprietários da região ou então vizinhos ali, eles, por vontade própria, por honra ou então por ganância, voltaram lá para o território neutro para ocupar o lugar mesmo assim, mesmo que o acordo tivesse feito. Os puristas, por outro lado, temendo que eles fossem invadir a fronteira ou anexar o território que era neutro, também mandaram algumas tropas. Não muito, nada para chamar atenção, mas simplesmente para impedir que os Cavaleiros de Bellefield se estabelecessem naquela região. E aí começou uma grande guerra. Começou ali uma batalha incessante sobre fronteira. Nós tínhamos o General Supremo de volta ao exército, mas não querendo provocar uma guerra aberta, ele está esperando ali reunir bastante poder suficiente para ele dominar o reinado de uma vez só, sem precisar ficar numa guerra desgastante. E nós temos, por outro lado, o rei Killian Jans, que a gente já falou aqui no canal também sobre ele, meio que de mãos atadas, porque ele não poderia dar as caras ali e ajudar os cavaleiros, porque ele ia romper o acordo que ele tinha feito também. Então a gente tem esse território neutro que acaba virando ali uma grande confusão. E ali esse conflito foi escalonando.
de escaramuças acabou virando verdadeiras batalhas campais. E a gente teve, dentro do limite desse território neutro, as brigas continuando. Nenhum dos lados tem grandes exércitos, né? Eles não têm o nome da coroa por trás de si, mas eles lutam como se eles tivessem, como se eles fossem inimigos mortais, tá? Tiveram várias críticas aos cavaleiros que foram ali pra luta, mas, galera, não tem muito o que fazer. A guerra escalonou e agora ela é uma verdadeira conflagração. Muito bem, e essa região, galera, da conflagração de aço, ela escalou tanto e agora por motivos diferentes. A gente ainda tem os puristas e os cavaleiros disputando ali quilômetro por quilômetro para estabelecer uma fronteira ou por tentar conquistar o território, mas nós temos também agora várias pessoas que vão para a supremacia, para a conflagração de aço, para entrar na batalha, seja de qualquer lado que for, para conseguir se provar e ficar mais forte. Nós temos vários aventureiros e mercenários lá à procura de serviço e também à procura de recompensas. Afinal de contas, lá já é um lugar de batalha, um campo de batalha, até na época da Guerra Artoniana. Então existem lá muitos aventureiros e outras pessoas importantes e poderosas que morreram em batalha, mas que seus itens ainda estão lá. Então lá ainda pode ser encontrado muito equipamento de qualidade, muitos itens mágicos e tesouros, tá? E existem também uma resquício de população que ainda mora lá. E existem alguns vilarejos escondidos de pessoas que não puderam se mudar, de que ficaram com medo de perder a única coisa que eles tinham e que ficaram nessa zona de confronto. Então ainda assim existem alguns vilarejos lá e pessoas muito assustadas. E aí, galera, antes da gente encerrar, eu queria falar sobre alguns lugares que existem e chamam a atenção dentro da conflagração de aço, tá? O primeiro deles que nós temos ali é a Fortaleza Grasomir. Basicamente é um quartel-general dos puristas, tá? Ele tem esse nome por conta do seu comandante ali, o coronel Zubov Grasomir. E dizem que lá funciona não só como um quartel-general, mas também como uma torre de experimentos. Várias das pessoas, dos cavaleiros, né, principalmente, que são presos durante as batalhas da conflagração de aço, são enviados para essa prisão e lá eles acabam sofrendo vários experimentos. Dizem que o próprio coronel Zubov Grasomir, quando os puristas fizeram lá aliança com os Fintrolls, o Império Trolltraca, eles se voluntariou para um experimento que fez com que lá no subterrâneo ele sofresse mutações corporais. A pele dele agora é toda cinza e ele teve um aumento gigantesco da sua força, se tornando quase que imortal. E ele lidera ali os puristas nessa conflagração de aço, tá? Outro lugar bem interessante que nós temos ali é a própria Fortaleza Móvel, uma arma de guerra descomunal, utilizada no final da Guerra Artoniana e que ficou na conflagração de aço. Quando o conflito começou, os puristas voltaram procurando por essa fortaleza, a móvel porque ela consegue literalmente se locomover pelos territórios, e eles não encontraram. Eles temeram até que essa fortaleza tivesse caído na mão dos cavaleiros, mas isso não é verdade. Ninguém sabe quem pilota a Fortaleza Móvel, mas ela pode ser encontrada na conflagração de aço. Um dia ela avança contra os cavaleiros de Bielefield, dizimando todo um pelotão. No outro, ela se vira contra os próprios puristas e ataca também, dizimando um batalhão deles por lá. Ninguém sabe quem está no comando, e essa é uma ótima chamada para a aventura. Eu acho que seria muito interessante a galera se apropriar ali, né, e usar na sua campanha. Quem será que comanda a Fortaleza Móvel? Fortaleza Móvel ela é uma grande fortaleza com 4 torres, cheia de armas, com um monte de tecnologia e magia da Ordem Magibélica, feita com paredes de adamante protegidas contra feitiço. É uma verdadeira truculência que existe por lá e ninguém sabe quem tá no comando. Ainda assim, galera, a conflagração de aço, ela permanece ali numa batalha incessante. Ela tem uma importância estratégica muito grande, porque para Bielefield é uma retomada ao poder dos seus territórios perdidos e também um jeito de ficar muito próximo de Derion, por conta da fronteira ali que separa, né, Bielefield de Derion, e Derion é a principal aliança militar de Bielefield, então faz sentido eles quererem ter esse acesso. E também é muito importante para a supremacia purista para separar Bielefield de Derion e também ter uma saída para o mar, algo que é estrategicamente, né, muito importante. Então essa batalha continua e é um lugar muito legal para os seus aventureiros irem se divertir no meio da guerra que nunca acaba, tá? Espero que você tenha gostado, vire membro do canal, isso é muito importante, tá? Os membros ajudam a manter o canal ativo. Se você está gostando da nossa playlist aí, vale muito a pena você ser membro do canal, tá? E esse é praticamente o nosso último vídeo aí do ano de
Tormenta 20? Deixa eu ver. É, o nosso último vídeo aí de reinos de Tormenta 20 do ano. Então a gente volta no ano que vem pra falar do restante, não se preocupem. Eu agradeço muito a todo mundo que acompanhou o canal até aqui. Foi um ano incrível e a gente ainda vai falar muito de Tormenta em 2026, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, até a próxima.